Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição virtual do Programa de Educação Continuada Educa Cresce, concebido, idealizado pelo Cresce Paraíba e um programa referência para outros estados. E que nesses tempos, nesse período de pandemia do Covid-19, para que não sofra a solução de continuidade, teve o seu formato adequado para essa modalidade aqui virtual. Ontem nós tivemos uma live bastante produtiva, bastante proveitosa com o advogado Gabriel Honorato. Ontem tivemos essa transmissão através do Instagram. Hoje nós teremos a transmissão através do Facebook. Desde já, agradecer a você que mesmo antes da transmissão já estava nos acompanhando. Agradecer também ao que no decorrer da transmissão participarão, interagindo conosco. Vocês terão um número aí celular para, através do WhatsApp, formular perguntas que nós requeremos, solicitamos, que sejam perguntas objetivas, para que possamos aqui intermediar junto ao nosso entrevistado de hoje, que vem a ser o advogado Vladimir Minar Valadares de Almeida. Ele que irá falar tudo e um pouco mais sobre os impactos do Covid-19 nas relações condominiais, trazendo aqui algumas das breves credenciais do Dr. Vladimir, ele que vem a ser advogado corporativo com especialidade em Direito Imobiliário e Condominial, coordenador do Comitê de Estudos de Direito Imobiliário do CESA Paraíba, membro da Comissão de Direito Imobiliário da OAB, PB, membro do Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário, o IBRADIM, e ainda professor da matéria, da disciplina, da cátedra Relações Condominiais e Condomínio Edilício, na pós-graduação da Escola Superior de Advocacia da Paraíba. Eu me chamo Cândido Nóbrega e a partir de agora nós vamos conversar com o Dr. Vladimir. Inicialmente, Dr. Vladimir, agradecer a vossa deferência, a vossa atenção em atender gentilmente a esse convite e aqui comparecer para que possa disponibilizar, compartilhar do seu vasto conhecimento, sobretudo nessa área, nesse segmento, com os internautas que a partir de agora também nos acompanham. Tranquilo. Cândido, muito obrigado. Obrigado aos internautas que estão aí nos acompanhando. É um prazer estar aqui. Queria já antecipadamente agradecer a Rômulo pelo convite e dizer que é uma ideia fantástica essa participação de treinamento continuado dos corretores de imóveis e agora até mais expandido, Sim, né? Porque está democratizado numa das benesses da Covid-19, que é a virtualização das relações, das reuniões, né? Você atinge um público maior. E o que eu sempre tenho dito, um mercado com informação qualificada, ele é um mercado melhor, né? E aí a questão condominial também, quanto mais informação nós pudermos ter ou compartilhar, nós teremos melhores relações condominiais, né? E lembrando, a grande maioria de nós mora num condomínio horizontal ou vertical, então às vezes tem os vizinhos em cima, embaixo, do lado do outro. Então, a gente tem que estar bem tranquilo e conhecendo cada vez mais os nossos direitos e nossos deveres. A insegurança que nos levou a esse conceito de moradia, né? Em busca da segurança que nós não temos fora, nós buscamos dentro de casa, muitas das vezes nos aprisionando aí em condomínios, sejam horizontais ou verticais. Verdade. Doutor Vladimir, sem mais delongas, vamos aqui agora explorá-lo no bom sentido. Fique à vontade. Acerca de muitas das dúvidas que permeiam essa relação condominial, a começar do profissional corretor de imóveis. Uhum. É legal, é correto um síndico ele limitar, restringir o acesso de um corretor de imóveis a uma unidade que esteja disponível para venda ou para locação, se ele não estiver munido do equipamento de proteção individual básico, como uma máscara ou uma luva?
Cândido, para responder essa pergunta, a gente tem que fazer algumas premissas. Por exemplo, a gente vive um tempo de excepcionalidade. Então, se fosse num tempo comum, não. O síndico não pode proibir a entrada de qualquer corretor de imóvel dentro de uma unidade condominial para mostrar, para avaliar ou para fazer qualquer tipo de averiguação, porque essa é a premissa principal do corretor, é o papel do corretor, fazer a captação, fazer imagens e tudo mais. Num tempo de Covid, num tempo de coronavírus, em que nós temos a transmissão sustentada, esse direito do corretor de imóvel ele começa a ter um pouco de ser diminuído, mas no seguinte sentido. Por exemplo, o corretor de imóvel ele não pode ser considerado como essencial à vida, um exemplo, né? Como outras atividades. Mas a atividade dele é legal, ele pode ir desde que obedeça a regra do condomínio. Então, o condomínio, eu não diria proibir, é uma palavra muito forte. Sim. Eu aconselho sempre os condomínios que nós assessoramos, proibição de circulação, proibição mesmo, somente se houver alguma suspeita de coronavírus ou alguma confirmação de coronavírus. O resto é regrar. A palavra de ordem para o Covid, principalmente nas relações condominiais, seria um regramento, e aí a priori do síndico, então ele pode sim pedir que primeiro seja informado a administração quem irá, né? Pode pedir alguma declaração, ele pode também, por exemplo, não sei se você teve recentemente em algum dos supermercados que eles estão medindo a sua temperatura. Sim. Pode chegar a ter medir a temperatura, exigir que ele esteja com máscara, com luva. Isso pode exigir. Pode exigir, né? Mas já adianto que é necessário que o síndico tenha isso descrito num regramento, mesmo que informal a priori, e depois, se possível, também convocando uma assembleia, e a gente vai poder tratar um pouco disso mais à frente. Sim, assembleia virtual. Uma assembleia virtual para poder delimitar esses regramentos e aí sim ganhar mais força, inclusive, em alguns casos, podendo proibir algumas atividades ou algumas reuniões. Ainda sobre regramento, proibição, limitação, restrição, quanto à questão de espaços de uso comum, como piscina, como quadra, é permitido isso? Aliás, é devido isso pela própria condição da pandemia do Covid-19 e essa limitação em havendo, ela pode repercutir na dedução, digamos assim, do valor da taxa de condomínio? Você fez duas boas perguntas, vamos dissecá-las. Bem, o que eu compreendo é que a gente está vivendo na pandemia uma situação de colisão de direitos fundamentais. O direito fundamental à vida, à saúde e o direito fundamental de moradia, de propriedade, no caso, né? Então, sopesando esses dois, eu digo que sim, o síndico ele pode tomar algumas atitudes restritivas, mas se houver algum questionamento por parte dos condôminos, eu entendo que ele deve chamar uma assembleia para poder regrar. Por quê? O síndico ele é o administrador e o responsável pela civil e penalmente do que acontecer dentro do condomínio. Só que ele não tem uma carta branca para ditar as regras. O síndico ele não pode ser considerado um mini ditador, um mini tirano, digamos assim. É desse abuso jeito. De autoridade. Isso. Né? E aí ele já vai estar abusando, como você bem falou, de uma autoridade que é dele, claro. Mas ele tem que agir numa medianice. Então, ele pode, a priori, regrar e, havendo questionamento, o que nós sempre temos indicado é chamar uma assembleia. Qual é o entendimento que nós temos que seria o melhor jeito do síndico poder regrar? Regrar o uso, né? Tipo, quanto cada família, cada unidade familiar vai poder usar uma quadra, até uma piscina, né?
um salão, uma academia, Sim. um spa, né, por 1 hora e meia, 2 horas, né, evitando o contato entre outros condôminos de outras unidades, porque o problema todo é a transmissão, né, e o fato deve ser obedecido, sobretudo, o isolamento social, que a gente não pode ter um contato direto e tão perto com pessoas que não estejam dentro do mesmo ambiente familiar. E que se torna um pouco mais complicado nesse período, Isso, justamente pela concentração das pessoas nas unidades habitacionais, né? isso. E aí, já complementando a sua pergunta, se houver apenas a proibição, pode dar aso a uma má interpretação por parte do condômino de que, já que eu não estou usando, Sim. eu devo ter uma redução de taxa, que no meu entendimento não se aplica. A gente não está numa mera relação consumerista. A gente está numa relação de copropriedade, de codomínio. Então, é obrigação do condômino arcar com a despesa condominial. E não só se estiver disponível. Mas abre esse entendimento de que se eu estou pagando e não posso usar, pode diminuir. Gera esse raciocínio, né? Isso. Doutor Vladimir, nesse período, síndicos podem dar descontos ou isenção nas taxas condominiais? Isso é uma coisa muito perigosa, que alguns condôminos têm pedido, né? E a minha advertência para os síndicos que nós assessoramos analise bem cada caso, não dê desconto na taxa condominial, porque só quem pode dar desconto no valor da taxa condominial é a Assembleia. O síndico ele não tem autonomia para dar desconto, o síndico pode parcelar. Sim. Né? Agora, a questão de abrir mão dos juros e multa e penalidades, também eu entendo que o síndico não pode fazer isso de boa vontade. Ele precisa do amparo da Assembleia, né, de uma decisão assemblear, por quê? Geralmente isso está regrado na convenção ou no regimento. E se ele desobedece à convenção ou ao regimento, ele pode ser destituído por má administração. Por isso, é muito importante que o síndico seja muito bem informado, munido de muito boas informações. Todo e qualquer tipo de posicionamento extremo, quer para um grande fechamento ou para uma total abertura, é perigoso, Cândido. Então, nesse momento, o ideal use e abuse da sua assessoria jurídica, use e abuse da sua assessoria condominial, as administradoras, né, os síndicos profissionais, que alguns condomínios já têm síndico profissional para gerir aquilo ali, para dar a melhor solução. Não existe uma solução que seja comum para todos. Por quê? A massa condominial ela é diferente, ela é diferida de prédio para prédio. Tem um prédio que está com uma quantidade de pessoas num grupo de risco muito maior do que outros. Prédio que mora mais idosos, esse é um cuidado, uma restrição maior. Prédio que tenha mais pessoas mais jovens, pelo menos ao que tudo indica, teria uma menor probabilidade de risco de morte. Né? Então, tudo isso deve ser levado em consideração para as decisões. Mas, sobretudo, o síndico deve, sempre que possível, levar para uma assembleia. Muito bem. Doutor Vladimir, a redução de salários e jornada de trabalho pode se dar também em relação a porteiros e a zeladores? A parte condominial. Essa daí é uma excelente pergunta. Inclusive, alguns síndicos estavam me perguntando isso no seguinte aspecto. As NPs, a 927, que é da questão das férias, né, o banco de horas, e a 936, que é a questão da redução proporcional do salário ou da suspensão, fala em valor de arrecadação, como se faturamento, essa é a palavra, faturamento de tantos milhões, de tantos mil, né? Ou seja, remete a uma empresa, remete a um ente de personalidade jurídica com fim econômico ou com fim lucrativo. O condomínio ele tem uma natureza jurídica anômala. Ele tem o melhor entendimento é que ele é um ente despersonalizado, ou seja, não teria uma natureza jurídica, mas teria uma natureza judicial.
Mas, analisando bem friamente todas as opções e considerando que os empregados do condomínio também podem sofrer por causa de uma baixa arrecadação por parte do próprio condomínio devido à crise, A inadimplência, eu entendo ser viável a aplicação das medidas da MP 927 e da 936 dentro de um estudo bem específico para cada condomínio. Então, eu entendo que é viável sim a redução dos salários, né, através de um instrumento particular com o funcionário, com a garantia de estabilidade para ele, né, naquele período Sim. de até 90 dias para a redução e de 60 dias, de até 60 dias para a suspensão, né, com o pagamento de parte do salário, se for da redução, pelo governo, se for na suspensão, aí pelo governo também, sempre de acordo com o valor do seguro-desemprego. Então eu entendo que sim, é possível, mas não é uma resposta tão simples de se dar. É melhor analisar os documentos, analisar toda a vida financeira do condomínio para poder propor uma saída ou outra. Aí o melhor exemplo é procure sua assessoria. Muito bem. Lembrando aqui, nós estamos conversando hoje com o advogado Vladimir Minar Valadares de Almeida sobre os impactos do Covid-19 nas relações condominiais. E lembrando que você, internauta, você que está nos acompanhando pelo Facebook do Cresce Paraíba, pode encaminhar aí suas perguntas, seus questionamentos, pode participar também dessa entrevista através do número 839-9406-2293. Repetindo, 839-9406-2293. O número que está disponibilizado aqui na parte inferior do vídeo. Dando continuidade, dando sequência aqui à entrevista com o Dr. Vladimir Minar, eu gostaria de questionar, Dr. Vladimir, sobre restrição ou limitação quanto a mudanças de potenciais transmissores desse vírus. Você diz a questão do pessoal médico, contato, Sim. né? Ou alguém que chegou do exterior. Esteja retornando. Inclusive, ontem, o doutor Gabriel, na live dele, falou justamente um exemplo de uma cliente dele que estaria vindo do exterior. E a gente teve até a oportunidade de conversar, né? Ele é um dileto amigo pessoal. Claro. E já deixo o meu abraço a ele, repetindo aí de ontem, um abraço que ele deixou comigo, um abraço para ele. Então, eu creio que você não pode proibir, mas pode regrar. Por exemplo, nós temos sugerido para alguns condomínios que o público da área de saúde, que está diretamente ligado a esse combate à pandemia, ele deve ter um fluxo diferenciado da entrada comum do prédio. Então, em alguns, nós sugerimos que fosse aberto a entrada, fosse feita a entrada pela garagem, né? O uso do elevador de serviço. Por que o elevador de serviço, Cândido? Porque o elevador de serviço, geralmente você tem uma capa nele, ou você pode colocar uma capa. Para não danificá-lo. Para não danificá-lo. E aí você, nesse momento, você deixa ele com a capa, e quando você for fazer a limpeza, tipo usar uma água sanitária diluída, ou um saponáceo, ou até mesmo álcool 70, você passa em toda a capa. Você faz a higienização geral do ambiente. Num elevador social fica um pouco mais difícil por causa dos materiais. Nós temos aço inoxidável, nós temos espelhos, que às vezes se você for usar um tipo determinado de produto de limpeza pode vir a danificar ou manchar. Então, em alguns prédios nós sugerimos isso, foi aceito e tem sido colocado, principalmente pensando no bem comum. Então, regra-se que os profissionais da área de saúde, eles avisem mais ou menos a hora que vai chegar, para que possa ser feita uma desinfecção após o uso, né? E aí faz a entrada e a saída por essa questão regrada, por esse local específico, porque você tem mais previsibilidade de onde pode ou não estar o vírus. O vírus é invisível a olho nu. Então, se a gente tem, olha, não, esse caminho aqui posso ter, então vou reforçar na limpeza aqui, em detrimento desse aqui, que eu vou limpar. Mas não com tanta frequência, e os produtos que vão ser usados aqui vão ser mais pesados, entre aspas, digamos assim.
Então, tudo dentro de uma previsibilidade é possível. Proibição, eu acho que é um caminho muito perigoso. Quais são os prestadores de serviço ditos essenciais que têm assegurado o acesso ao prédio? Olha, a questão dos prestadores de serviço é outro grande problema em tempos de Covid. Porque você não tem como mensurar onde ele estava. E a gente tem que estar sempre lembrando, estamos numa situação de transmissão sustentada. O que é isso? Em qualquer local pode estar circulando o vírus e você não vai saber. Pode ser que a pessoa não tenha tido um cuidado de higiene pessoal tão grande e aí ele está transmitindo ali. E o ideal é que somente sejam permitidos nos condomínios os serviços de extrema urgência. Então, por exemplo, uma obra no condomínio, convém que ela continue em tempo de Covid? Não há uma proibição, a lei não fala de proibição. Mas não convém que estejam entrando e saindo pessoas diariamente, material de construção entrando e saindo do prédio por causa do risco. Agora, se um cano estourou, uma manutenção de um elevador, aí isso não, isso você toma todo o cuidado, né, de higienização, disponibilização. A maioria dos condomínios estão disponibilizando álcool em gel, dispensa de álcool em gel, né, locais para asseio das mãos, né, e evitar o contato, sempre dentro de uma regra, de um regramento que já é dado pelo governo federal, estadual e municipal. E outra coisa muito importante, Cândido, é de você olhar os decretos dos seus municípios, porque João Pessoa tem um decreto, Cabedelo tem outro, Campina outro, tem outro, Conde outro, Souza outro. Cada município ele tem autonomia para regrar a sua área metropolitana. Então, a depender de um condomínio ser em João Pessoa e outro em Cabedelo, podem haver diferenças que, numa análise, deve ser levado em conta. Do que pode e do que não pode, desculpa. Pois não. Doutor Vladimir, além do imposto de renda, que outras contribuições, tributos, impostos tiveram seu prazo prorrogado? Olha, flexibilizados para os condomínios. O imposto de renda foi da pessoa física. Ele foi prorrogado agora para junho. Né? Toda a questão de recolhimento de ISS, INSS e a questão do FGTS também houve um prorrogamento, né? Uma prorrogação desses valores, né? Para após junho, tudo após junho. E alguns para outubro, novembro e dezembro. Então, aí o condomínio, o ideal é entrar em contato com a administradora, cientificar, e aí uma boa medida de contenção de despesa iminente agora, por exemplo, é a postergação desses valores. Agora, qual cuidado? É inteligente isso? Esse é o que eu ia falar. Talvez não seja tão inteligente no seguinte sentido. Se você está fazendo uma diminuição agora, lembre-se que lá na frente, a partir de julho até dezembro, você vai ter que pagar o do mês e o do anterior. Então, você vai ter uma duplicidade de pagamento. O que eu tenho orientado a alguns condomínios é, se vocês puderem efetuar os pagamentos normais, assim o façam. Agora, se não puderem, aí realmente é analisar as contas individuais de cada condomínio para poder fazer essas medições e esses planos de ataque. Literalmente, eu tenho chamado de plano de guerra para você diminuir os impactos financeiros que virão. Porque está todo mundo tendo problema. Será inevitável, né? Infelizmente. Doutor Vladimir, o corretor de imóveis Alessandro Barbosa, através aqui do nosso número do WhatsApp, que está na parte inferior aí da tela, ele faz aqui uma observação. O condomínio não pode proibir a utilização de áreas comuns e elevadores por profissionais da saúde, que estão suscetíveis à contaminação do coronavírus, em decorrência da disposição prevista no artigo 1331 do Código Civil. Foi o que eu falei. Proibir não pode, mas pode regrar. Justamente por causa da Lei 13.979, né, e da 797 e dos decretos estaduais e municipais, que é a questão da lei de quarentena, a questão dos decretos municipais. Ele deve regrar, porque precisa ter uma previsibilidade.
Então, proibir realmente, como é o nome do Alessandro Barbosa. Alessandro, realmente, você tem razão, não pode proibir, certo? É um direito de ir e vir, mas você pode ter algum regramento, pelo menos não vejo nenhuma proibição, porque nenhuma ilegalidade nisso, porque eu não estou proibindo a entrada, eu estou regrando a entrada. E vida condominial, gente, é a vida da comunidade regrando a vida do indivíduo. Isso é bom a gente ter sempre em mente. O direito de vizinhança, ele sempre vai se sobrepor ao direito individual, né? E o direito à saúde, à vida, vai se sobrepor ao direito de propriedade. Isso, por isso que eu falei logo no início da questão de colisão de direitos fundamentais. E isso a gente tem que estar sempre em mente na análise. Infelizmente, não existe aquilo que é completamente correto, nem aquilo que é completamente errado, porque estamos numa situação excepcional. Eu posso dizer que a proibição total vai poder ser interpretada como um abuso. Isso eu posso lhe dizer com bastante tranquilidade, mas não posso dizer que ela é errada. Nesse contexto que nós estamos tratando aqui de um período excepcional, como é que os síndicos eles devem agir caso as convenções e regimentos dos condomínios não tratem desses casos de força maior como o da Covid? Isso. A maioria dos condomínios eles já trazem algumas diretrizes, por exemplo, doenças infecto-contagiosas, que a gente poderia trazer um pouco para essa realidade do Covid-19. Né? Mas nenhuma delas traz com tanta riqueza de detalhes o que fazer e como fazer. Então, isso seria um caso omisso. E os síndicos eles devem tomar atitudes sob pena de serem responsabilizados civil e criminalmente também, né, por causa das imputações do seu cargo de síndico. Contudo, é sempre salutar que seja dividido essa responsabilidade com o Conselho Fiscal ou Consultivo, em primeira ordem, e em segunda ordem, trazer para a discussão assemblear, porque o síndico ele tem uma certa autonomia decisória, mas ele não tem a palavra final. A palavra final é sempre da Assembleia. Então, se ele está querendo proibir e a Assembleia disser libera tudo, né, ele se exime e diz, tudo bem. Agora, o condomínio pode vir a sofrer consequências se for detectado que não tomou as medidas sanitárias devidas e aí houve um surto ali naquele condomínio, por exemplo, de propagação. Então, tudo isso é muito importante se observar. Muito bem. Estamos conversando com o advogado Vladimir Minar Valadares de Almeida sobre os impactos do Covid-19 nas relações condominiais. E, claro, conclamando a você, internauta que está acompanhando essa entrevista, de a formular sua pergunta, a direcionar seu questionamento através do 83994062293, esse número que está na parte inferior aí da tela. E um internauta aqui ilustre participando, o nosso presidente Rômulo Soares, com duas perguntas, doutor Vladimir. O corretor de imóveis que tem autorização ou exclusividade de um proprietário de imóveis pode ser impedido pelo síndico a sua entrada ao prédio para mostrar o imóvel? É a primeira. E a segunda é: existe proibição da implantação da multipropriedade nos condomínios residenciais neste período de coronavírus? Romulo, muito obrigado pelas perguntas, né? Sempre com intervenções bastante perspicazes e trazendo alguns temas instigantes, né? A questão da multipropriedade nesse tempo de coronavírus. Tema novo ainda, né? Muito novo, muito palpitante. Bem, a primeira pergunta com relação a poder proibir, eu entendo que não. Se o condomínio ele está cientificado de que aquele corretor de imóvel ele é a pessoa que vai representar, ele é o mandatário do dono, então ele tem autorização para ir e mostrar. Questão de conveniência ou não, aí eu não vou entrar nesse detalhe, mas, como eu já tinha dito anteriormente, eu entendo que os condomínios eles podem fazer um regramento mínimo de controle. Então, pedir que quando for mostrar seja informado com antecedência, né? Claro. Fazer toda aquela questão da higienização, todo um procedimento de higienização. Então, eu creio que isso ele vai poder fazer.
E se o síndico proibir, o ideal é que você peça para o condômino, o proprietário, que entre em contato com o síndico e reforce a autorização. Nestes momentos de pandemia, eu entendo que o melhor seria o dono, o proprietário, passar uma procuração para enviar para, mesmo de maneira eletrônica, enviar para a administração do condomínio falando, olha, ele tem autorização para entrar, mostrar, para alugar, porque a questão do aluguel, ela não pode ser proibida. Mesmo, e aí ressalvado entendimentos pessoais mesmo aluguel de curta temporada, né? Porque a lei de locação, ela não proíbe a locação por curta temporada e a locação de temporada, ela é de até 90 dias, ou seja, não tem um prazo mínimo. Então, eu estou ressalvando o entendimento pessoal, mas eu estou explicando de acordo com uma norma mais geral, mais genérica. E com relação à questão da multipropriedade, Romulo, eu entendo que talvez não seja a hora mais adequada para se tratar. Por quê? A multipropriedade, ela vai exigir, a depender, aí tem uma discussão de quórum, porque está no Código Civil, o quórum de 2/3 para alteração da convenção e o quórum de 50% mais 1 para a instituição da multipropriedade, e aí a gente tem um conflito, né? Um é norma mais recente, uma norma mais específica, então seria um debate mais amplo, aí eu já fico à disposição para outras turmas, a gente poder falar sobre isso. Mas, a priori, eu entendo que não seria o melhor momento, porque as assembleias que estão sendo realizadas no presente momento, eu entendo que a maioria tem que ser virtual, ou em um ambiente virtual, né? Então, você tem uma insegurança legislativa, porque não há uma previsão legal clara com relação a isso. Existem projetos de lei, né, de um regime jurídico especial para o período de pandemia que trata dessa regulação, né? Num dos pontos ele regula essa questão da Assembleia Virtual, mas o fato é que a gente está fazendo um uso de uma interpretação bem sistemática do ordenamento jurídico brasileiro para apontar saídas. Então, talvez se for aprovado agora, pode ser que lá na frente caia essa medida, porque não é uma medida de urgência essa transformação. E agora nós aconselhamos a levar para as assembleias apenas medidas de extrema urgência. O que seria, Cândido? Uma eleição de síndico, né? A questão de uma revisão de taxas, porque Sim. não, se você tiver num enfrentamento muito grande de um aumento exponencial de inadimplência, né? A questão das áreas, se pode proibir ou não, se pode diminuir o uso ou não. Então, tudo isso daí seriam coisas urgentes. Essas medidas preventivas por parte do síndico, ele pode assumi-las sozinho ou ele deve compartilhar isso com a Assembleia até para legitimar mais essas decisões? Bem, aí vai um comentário que foi do professor Rodrigo Toscano de Brito, num recente artigo que ele publicou, junto com o professor Alexandre Gomide. São duas pessoas excepcionais no direito condominial e no direito imobiliário, né? E, assim, eu entendo que o síndico ele pode trazer algum regramento, e se não houver oposição dos condôminos, aí, por causa da regra geral, do condomínio geral, né? Se você está administrando sem oposição dos demais, presume-se válida aquela decisão. Agora, se houver oposição de algum dos condôminos ou de parte deles, o ideal é que se chame a Assembleia para uma validação ou para um melhor esclarecimento daquela proibição que o síndico, ou daquele regulamento que o síndico, a priori, quer implementar. Como é um fato novo, né, até então inusitado, quais as dicas para uma exitosa assembleia virtual? Que a assembleia presencial, algumas já são bem complicadas, né? São bem barulhentas, são ruidosas. É difícil se chegar primeiro a um quórum satisfatório e depois também a um consenso. E nós falando isso virtualmente, quais são as dicas para que se consiga se revestir de êxito uma assembleia dessa? Cândido, aí aqui eu vou fazer um grande parênteses dizendo,
Não sou o dono da verdade, pessoal. Eu apenas tenho uma opinião com base Claro. em alguns entendimentos, né, e de análise de lei e de uma interpretação sistemática. Então, o que é que eu tenho sugerido para os condomínios que eu estou assessorando e que precisam fazer, não tem como não fazer, as assembleias? Primeiro, obedecer o máximo à questão dos prazos de convocação ditados na convenção do condomínio. Então, geralmente, as convenções condominiais, elas trazem um prazo mínimo de 5 dias para o caráter de urgência. Então, haver um edital convocando para que em 5 dias seja feita essa assembleia com todos os itens, mesmo que sucinto, mas cada ponto a ser discutido. Claro. Outro ponto que nós temos colocado nos editais é a informação, as considerações da excepcionalidade em que vivemos. Então, aí a gente traz a legislação federal, o decreto estadual e o decreto municipal. Por exemplo, a gente está acompanhando uma aqui em João Pessoa que vai fazer na sexta-feira. Então, na própria convocação, a gente já colocou todas as considerações necessárias e aí nós informamos que a Assembleia será convocada, será reunida num ambiente virtual, uma vez que a maioria das convenções falam que a Assembleia se reúne, mas não diz que se reúne em tal lugar ou em outro lugar. E a maravilha da tecnologia é, em qualquer lugar do planeta, dentro de uma mesma sala de chat ou Zoom ou até mesmo de WhatsApp, você está conectado real time, você está no tempo real, então você consegue uma interação real. Então a gente já prevê isso. É interessante também prever as regras, e aí a gente já prevê as regras de votação. Tenho optado por usar cédulas de votação, que ele exprime a vontade dele. Por quê, Cândido? Porque geralmente a Assembleia é bem acalorada, ainda mais em momentos tão excepcionais. Tenso, né? Tensos, e você vai, às vezes, regrar contrariando interesses. Vai ter gente que queria fazer festa todo dia. E você pode chegar e falar, não, o salão de festa não vai ser usado. Por quê? Porque você não consegue dar um distanciamento social necessário por causa do salão, do tamanho do salão, né? Que você tem que ter um regramento em média de 1,5 m a 2 metros. Imagina aí, um salão que cabe 100 pessoas, você vai convocar 20, 30? Né? Em outros locais, em empresas que a gente assessora, né, em igrejas, em instituições religiosas, a gente teve que, infelizmente, opinar num parecer técnico, dizendo que não se realizasse um casamento que estava marcado, justamente por causa dos decretos estadual e municipal que proibiam a aglomeração de pessoas. E com o condomínio não é diferente. Então, trazendo esses regramentos na convocação, observando os prazos de convocação, eu creio que dá para se fazer uma assembleia virtual. Cria-se, no exemplo que eu estou citando, aqui desse que vai acontecer na sexta-feira, vamos criar uma sala específica para debater aquela assembleia extraordinária de urgência, né? Vamos fazer a votação de quem será o presidente, o secretário, tudo que ocorre normalmente, numa presencial, né? A forma de explanação também vai ser permitida, mas a gente decidiu não permitir por áudio, sempre por escrito, para poder ficar registrado, né? Os condôminos já receberam a convocação com a cédula de votação, então eles votam e escaneiam e mandam para o grupo, né? No final, esse grupo vai ser encerrado, vamos tirar todos, fazermos uma ata notarial desse grupo, e aí é onde vai estar a fortificação, a fortaleza dessa assembleia virtual, além de que lavraremos uma ata comum, como se fosse feito num ambiente presencial. O cuidado a mais da ata notarial é justamente para garantir o máximo de lisura e o máximo de robustez das decisões, para depois não vir um condômino alegando, porque não tem previsão na convenção que é proibido. Não, pelo contrário, eu parto do pressuposto que
Se não é proibido, dentro de uma razoabilidade é permitido. Exato. E não aquilo que se não consta, não pode fazer. Eu penso um pouco diferente, data a vênia de todos os pensamentos em contrário. Muito bem, estamos conversando aqui hoje com o advogado Vladimir Minar Valadares de Almeida sobre os impactos do Covid-19 nas relações condominiais. Lembrando que você que está nos acompanhando pode interagir enviando sua pergunta através do número de WhatsApp 839-9406-2293, número esse que aparece aí na parte inferior aí da tela. Temos aqui um corretor de imóveis, o Cláudio Neto, que indaga ao doutor Vladimir. Os condôminos inadimplentes há mais de 3 meses podem ser executados na justiça nesse período de Covid-19? Cláudio. E deve ter muitos, né? Cláudio, não vejo nenhum problema com relação à parte de execução ou cobrança judicial dos créditos condominiais. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa completamente diferente. Então, no meu entendimento, pode haver sim a execução ou cobrança judicial dos créditos condominiais sem qualquer problema. E aí foi muito bom, muito pertinente essa sua pergunta, porque tem muitos condôminos que estão devendo antes da pandemia e não a partir da pandemia, e já estão querendo fazer um perdão tácito, já estão querendo fazer um perdão de juros e multa. Então, se a Assembleia vier a deliberar por perdão de juros e multa, gente, o ideal é que seja da decretação da pandemia. E qual seria esse dia, Vladimir? Eu acompanho um entendimento do Dr. Rodrigo Toscano de Brito, que, usando como base o Decreto-Lei 6 de 2020, que decretou o estado de calamidade no Brasil, a partir de 20 de março de 2020, ser a data inicial para qualquer tipo de perdão ou de uma leniência maior com relação essa questão dos juros e multa. Mas eu não aconselho a mexer com relação à taxa condominial, porque pode se criar uma grande bola de neve. A gente ainda não tem a visão completa de como vai ficar. Talvez agora seja uma decisão muito prematura com o que temos ainda. A gente tem muita incerteza. Né? A gente tem temerário qualquer prognóstico, muito, né? Muito. Então, talvez aguardar um pouco mais. E os condôminos, aí é o apelo de tentem honrar seus compromissos em dia. Né? Por exemplo, uma pessoa que é servidora pública ainda não foi afetada com relação à parte financeira. Então, não tem para que ela estar pleiteando, no meu entendimento, claro, gente, não sou dono da razão, não tem por que ela estar pleiteando um desconto em juros e multa. Ela já está prevendo que vai dever só por causa do coronavírus. Aí eu acho que foge um pouquinho, inclusive, da boa-fé. Hoje nós tivemos confirmado o contingenciamento pretendido pelo governo do Estado no repasse do duodécimo aos demais poderes. Né? E aí nós deveremos ter reflexo, quiçá, se não de atraso de pagamento, mas até de uma redução salarial. Com certeza. Temporária. Isso. Né? Já se cogitou isso em nível federal, nas 3 esferas. E agora nós tivemos hoje ventilado isso aqui na nossa pequenina Paraíba. Nós falávamos, doutor Vladimir, no início dessa transmissão, do quanto é gratificante e do quanto se torna proveitosa, aliás, uma transmissão como essa. Sim. O alcance que ela proporciona, como democratiza o acesso à informação, ao conhecimento, das mais longínquas paragens, né? E temos um exemplo aqui, o Eduardo Lotúmolo, presidente da Associação dos Corretores de Imóveis de São Carlos. Caramba, que bom. Ele nos cumprimenta, nós agradecemos desde já a participação dele, e ele indaga se é possível confirmar, se é lei, se pode ser suspenso 3 meses de aluguel e ser pago 30% e o saldo em 6 parcelas, conforme o Código 916. Eu não entendi a referência aqui, mas a indagação dele seja se a suspensão, artigo 916, se a suspensão do aluguel pode ser feita por 3 meses,
ser pago 30% e o saldo em 6 parcelas. Assim, 6 suaves parcelas. É muito complicado você dar uma medida pronta, ainda mais com relação a coisas incertas futuras, né? O que eu vejo hoje é que há uma possibilidade sim de renegociação de aluguel, e aí ontem o Gabriel Norato falou brilhantemente com relação a essa questão dos aluguéis. A tendência é que os impactos maiores nos aluguéis sejam sobre as empresas que ficaram fechadas, ou seja, as locações comerciais do que as residenciais, mas eu também compreendo que há um atingimento também da renda do locatário que mora num imóvel residencial. Então, provavelmente, se ele conseguir comprovar um desequilíbrio em quando foi feito o contrato, ele pode sim judicialmente conseguir a revisão contratual, certo? Então eu creio, não sei se essa é a referência, agora me foge a memória, se no Código Civil seria a referência, mas pode ser... É o artigo 916, 916. Fala aqui, perdão, artigo 916. Isso, então provavelmente sim, eu não tenho de cabeça agora o artigo, mas cabe a revisão por onerosidade excessiva, dependendo de provas, dependendo de uma série de comprovações, né? Eu entendo que sim, vai caber, tendo em vista o momento incerto, né? No mundo das startups, a gente consegue puxar para esse momento é o mundo VUCA, né? Volátil, incerto, ambíguo a gente está totalmente uma grande incógnita. Incógnita, né? Entendeu? A gente está vivendo literalmente um mundo VUCA, Exato. Que é volátil, incerto e ambíguo. A gente está com muito rápido, muitas informações. Existem projetos de lei, né, que passou no Senado, está de um regime especial de direito privado, né, no tempo de Covid, aí, com várias flexibilizações, inclusive questão de aluguel. Salvo engano, foi um pouco retirado, mas assim, o grande debate hoje em dia é justamente com relação a essas relações de direito privado, né? O Norte, eu creio que Gabriel Norato ontem foi muito assertivo e muito feliz em dizer, gente, a boa-fé deve ser o norte de toda e qualquer relação, e aí chegar para uma conversa transparente e clara. Aí eu acho que você consegue ir. Agora, a má-fé aí realmente não deve ser perdoada e não deve ser levada a cabo. Exato. Sempre tem alguém oportunista nessas ocasiões, né? Infelizmente. Doutor Gabriel, de forma didática, de forma clara, como é possível traduzir o que o projeto de lei 1179, que institui o regime jurídico emergencial e transitório das relações jurídicas de direito privado, ele traz de efeito, de reflexo para os condomínios? Os condomínios. Olha, basicamente... Como é possível traduzir isso? É a questão do regramento condominial, das assembleias virtuais, né? A questão do síndico poder ter algumas flexibilizações. Ele é bastante... ele tem que ser lido de uma maneira bastante cuidadosa, porque ele mexe com regramentos que já existem no Código Civil e no Código do Consumidor em várias leis codificadas do ordenamento que já estão em vigor, mas ele traz em consideração essa situação excepcionalíssima em que vivemos. Porque, Cândido, se a gente fosse pensar, se alguém chegasse em dezembro e falasse, olha, em março vai estar tudo de cabeça para o ar, abril, maio, junho, você não vai saber o que vai ser do mês, a gente ia dar uma risada muito grande e falar, isso não chega aqui não, isso está lá na China. Isso é coisa de chinês ver, para chinês ver, não vai acontecer. E aconteceu. Estamos passaremos, gente, manter sempre uma perspectiva otimista nesse momento, eu acho que é fundamental, né? Mas, via de regra, esse regramento ele traz uma flexibilização maior nessas relações de direito privado, inclusive a questão condominial. Pois não. Lembrando que estamos conversando hoje aqui com o advogado Vladimir Minar Valadares de Almeida,
e que perguntas podem ser encaminhadas também através do número de WhatsApp 839-9406-2293. Nessas transmissões é comum, doutor Vladimir, algumas pessoas entram, saem, voltam, mas temos algumas que permanecem aqui, como o nosso Alessandro Barbosa, que retorna com outra questão. Assembleias virtuais em condomínios só poderão ser praticadas quando os cartórios operarem por meio da internet, para que as atas das assembleias e as assinaturas sejam enviadas para registro da mesma forma que as petições nos fóruns? Isso. Alessandro, né? Alessandro, é bom que a gente faça uma divisão aqui. Por exemplo, eu acredito que hoje nós já temos tecnologia suficiente para a gente garantir segurança na realização de assembleias em ambiente virtual, independente da existência ou não de regramento no Código Civil. Né? Existe o regramento na multipropriedade, a questão da assembleia virtual, né? Mas seria mais a questão de você ter login e senha e aí numa segurança média. Né? Então eu creio que não há essa necessidade do cartório estar também totalmente virtual. Claro que, se a sua pergunta foi no sentido de que uma assinatura validada pelo ICP Brasil é mais forte do que uma assinatura que você faz ali login e senha no e-mail, sim. É por causa da criptografia. Tem uma série de questões que são maiores do que somente um e-mail, uma senha, você criar lá e aí você tem uma segurança mínima, mas uma segurança. Né? A criptografia ela vai lhe dar essa segurança a mais. Mas eu creio que existem já hoje ambientes virtuais, inclusive em programas em softwares de gestão condominial, que você já pode fazer assembleias virtuais com segurança, né? E aí você pode lavrar a ata daquele ali como normalmente se lavra e levar para registro. Lembrando que não é obrigatório o lavrar as atas, o registrar as atas. É obrigatório a obediência das decisões condominiais. Né? Contudo, a gente sempre orienta que toda e qualquer assembleia seja feita em ata e seja levada ao cartório para registro, por causa do efeito erga omnes, ou seja, daquele efeito que vai se dar ao opositor a toda e qualquer pessoa, principalmente o que se tratar de taxa e crédito condominial. Porque o crédito condominial ele está consubstanciado ali na ata. Ele não é o boleto. Né? Não é o boleto que você emite. É a aprovação do orçamento anual na Assembleia Ordinária, que é o crédito condominial. Então, se você registra isso, você dá força. Eu espero ter respondido. Qualquer coisa pode fazer uma complementação. Aqui, o Alessandro está nos acompanhando. Alessandro, né? Eu creio que não há necessidade de esperar os cartórios terem esse tipo de assinatura. Eu creio que hoje a gente já tem, e o exemplo, por exemplo, que eu citei do WhatsApp, foi um exemplo, né? Mas você pode fazer pelo Zoom, o Google também tem plataforma de conversa que você pode gravar, você pode abalizar isso numa ata, fazer registro disso, e tudo isso vai ser a Assembleia Condominial reunida num ambiente virtual, né, para decidir e deliberar sobre assuntos de uma pauta, e aí você tem que seguir a convenção nesse ponto. Doutor Vladimir, o Eduardo, que é corretor de imóveis, ele atravessa uma pergunta aqui que não faz parte dessa pauta que nós tratamos, mas para não deixar de responder, ele questiona sobre a anuidade do Cresce. Certo. A anuidade do Cresce, graças a um apelo formulado pelo presidente aqui do Cresce Paraíba, Rômulo Soares, ao Conselho Federal de Corretores de Imóveis, houve uma flexibilização na data de vencimento dessa anuidade, houve uma prorrogação e outras facilidades também estão sendo oferecidas. O atendimento presencial pode ser feito de segunda a sexta-feira, das 14 às 18 horas, na sede do órgão aqui na capital e na delegacia na cidade de Campina Grande. E a condição de adimplência com o órgão, com o conselho de classe, qualquer conselho, OAB inclusive, é condição sine qua non para o exercício da profissão. Perfeito. E o exercício e o combate ao exercício ilegal dessa profissão. Isso. Que tanto a categoria cobra. Isso. E que
e que o Conselho de Classe e a OAB tem como dupla missão a fiscalização e o registro. Isso. Então, há essa necessidade para a sobrevivência do próprio órgão e defesa da categoria que a anuidade ela seja paga. E foi consciente desse momento de dificuldade que também os corretores de imóveis foram atingidos por conta do isolamento social, que buscou-se ali um ponto de equilíbrio através da sensibilidade, se oferecer uma facilidade, uma condição para que essa anuidade ela seja paga. O mesmo se aplica na OAB, não é assim? Isso. Eu sou conselheiro estadual da OAB e a gente, numa assembleia, numa sessão virtual do Pleno, Sim. Nós deliberamos justamente algumas atitudes que foi deliberada pela diretoria, justamente de postergação de 3 meses dos parcelamentos, ou seja, você pode postergar. A questão, o vencimento era em junho, então a gente passou o vencimento para o final do ano, tudo por causa desse Covid-19. Além de descontos, eu sou presidente também da Comissão de Sociedades de Advogados, a gente conseguiu um desconto de 50% para as sociedades advocatícias que estão para se formalizar. Sim. Justamente porque você como CNPJ, você consegue ter benefícios fiscais tributários que como pessoa física você não tem. Você paga 27,5%, por exemplo, de imposto de renda. Como pessoa jurídica, se você entrar na tabela do Simples, na primeira tabela é 4,5%. Então, tudo isso como forma de você oferecer à sua classe o melhor que se pode oferecer, mas lembrando sempre que toda a categoria que é regulamentada, e aí o CRES, a OAB, os dentistas, os médicos, de medicina, os conselhos todos. Eles têm que fazer eles sobrevivem disso. Então, há uma série de serviços que são feitos, de fiscalizações, mas que dependem do adimplemento dessas anuidades. Claro. Uma outra coisa que é bom salientar é que no programa que a Caixa estabeleceu de 180 dias de prazo para pagar a primeira parcela e tal, eu tenho visto muitos corretores fazendo excelentes planos de marketing e vendo a oportunidade no meio da crise. Muito bem. Então, assim, gente, não vamos desanimar. A crise veio, está aí, vamos enfrentar da melhor maneira possível, porque há esperança. A gente não pode nunca perder de mente isso. Há esperança. Não podemos ser pessimistas, né? Isso. Estamos conversando aqui hoje com o advogado Vladimir Minar Valadares de Almeida sobre os impactos do Covid-19 nas relações condominiais. E aqui estamos disponibilizando o número 83994062293 para que você, internauta, participe também dessa entrevista, questione, indague, tenha a oportunidade de dirimir aqui as suas dúvidas. O Bezerril, corretor de imóveis, encaminha aqui 2 perguntas, doutor Vladimir. Certo. Como lidar com as crianças que usam as áreas comuns e brinquedotecas, mesmo com a proibição ou restrição do condomínio? Os pais recebem alguma punição nesses casos? E a segunda pergunta. Não, é a mesma aqui. É a mesma. Então, Bezerril, obrigado pela pergunta. Se houve a aprovação, mesmo que de uma maneira excepcional, da proibição do uso ou do regramento do uso, o uso fora daquele regramento, ele vai ensejar as punições. É bastante claro, é bom deixar bastante claro que as convenções e os regimentos condominiais permanecem vigentes, gente. A única coisa que você está regrando, por exemplo, numa diminuição do prazo, do tempo de uso de uma brinquedoteca, Sim. é para você propiciar o maior uso pela maior quantidade de pessoas possível. Porque foi uma demanda que aumentou consideravelmente nesse período de isolamento, né? Justamente. Então, os pais devem tomar cuidado com isso, porque eu entendo que pode haver aplicação das penalidades. Agora, pressupõe, nesse caso, esse regramento passar por assembleia. Porque senão você vai ter uma decisão do síndico, muito embora sem oposição, como naquele pensamento que a gente falou, ela tem uma certa validade, mas dá aso a uma defesa
muito bem feita, né, de dizer não, mas você não tem todo esse poder. Por isso, levar para a Assembleia tudo que for de mais melindroso é essencial para não haver problema na administração do condomínio. Compartilhar responsabilidade, né? Não apenas com o subsíndico, com o conselho fiscal, mas com o coletivo ali, né? De uma maneira mais urgente com o subsíndico, com o conselho, mas levando para um referendo da Assembleia. Muito bem. Doutor Vladimir, os condomínios nesse período, eles podem proibir as locações por temporadas? Eu vou ressalvar um entendimento pessoal, certo? Eu entendo que não pode se proibir, aí também ressalvar um entendimento privado meu, não pode proibir, né? Porque por falta de previsão legal. Há no STJ um recurso especial que vai analisar, que está analisando essa questão da legalidade ou não, da proibição por locação por temporada por aplicativos e tudo mais. Então, como a lei de locação ela é clara com relação à locação por temporada até 90 dias, ela não traz um prazo mínimo, né? Eu entendo que as locações por diárias, por semanas, por meses, não estão contempladas e aí pode ser feita a locação. Agora, se passar, mesmo e aí a gente já viu algumas decisões esparsas, né, numa Assembleia Condominial, que durante essa pandemia haja uma restrição, mas eu não vou chamar de proibição, por causa da proibição sendo mais perigoso, forte, muito forte, há um bom pano de discussão aí para essa possibilidade. Muito bem, vamos partir agora para um caso extremo, onde houve um descumprimento, uma recalcitrância por parte de um morador de determinado condomínio. O que é que pode ser imputado a ele? Primeiro, o ideal é que seja conversado. Aquela gradação, chamar advertência. Para uma conversa e tudo. Agora, se for um desrespeito tamanho, porque às vezes a pessoa tá muito, sei lá, e os nervos, gente, estão à flor da pele, né? Nós temos um quadro de isolamento social em quarentena e confinamento que mexe muito com a cabeça da gente. Então temos que tomar cuidado com isso. É bom lembrar aqui, Cândido, que recentemente foi aprovada, agora no início da quarentena, uma lei que obriga os condomínios e os síndicos a reportarem casos de violência doméstica contra a mulher. Que lamentavelmente tem se tornado mais comuns nesse período de confinamento, né? Tudo, né? Então, tem que tomar essa gradação, mas não significa dizer que não possa haver uma punição logo de cara. Então, se houver... Eu sempre informo que procure ver a gravidade, imediatidade e a questão da ponderação entre esses dois fatores. Tem que ser imediato ao que for, mas também tem que ser muito grave. Se não, tenta conversar, está todo mundo muito à flor da pele, está todo mundo muito... Assim, mas podem haver as punições. Muito bem. Lembrando aqui que nós estamos disponibilizando o número 83994062293, que você vê aí na parte inferior da tela, para encaminhamento de perguntas aqui, de dúvidas ao Dr. Vladimir Minar Valadares de Almeida. E temos a pergunta aqui de um internauta, de uma corretora de imóveis, da Helena: como o condomínio antissocial deve ser tratado neste momento de pandemia do coronavírus? Ela tem um vizinho que está fazendo live musical até 1h da manhã, adentrando pela madrugada. É complicado. Como é o nome? Helena? Helena, excelente pergunta. O condomínio antissocial ele deve ser tratado como tal, né? E aí a perturbação do sossego, lembre-se, o condômino ele pode usar a sua unidade e as áreas comuns desde que não perturbe o sossego, a segurança, a saúde e a solidez do prédio.
né? O sossego, a segurança e a saúde dos demais condôminos, né? E não impeçam a circulação dos demais, mas Sim. também a solidez do prédio. No caso aí, se ele está fazendo isso de maneira repetida, é começar a aplicar as multas convencionais, né, da convenção e do regimento, multas regimentais também, e ir dobrando até chegar ao quíntuplo. Aí, com o quíntuplo, uma assembleia para aplicar até o décuplo, ou seja, 10 taxas condominiais, e aí, para que seja decretado que ele saia de casa, que aí só uma sentença judicial, só um juiz vai poder decretá-lo como condômino antissocial, ratificando o que a Assembleia, porventura, já tenha feito, né, nessa Assembleia Condominial, e a expulsão, inclusive, a proibição dele usar aquele imóvel. Então, tudo isso é possível, continua normal, né? Claro que você vai ter que ter um cuidado muito maior na produção das provas, nos registros, né? As assembleias vão ter que ser feitas de maneira mais cuidadosa, mas é possível a punição do condômino antissocial e para o condômino antissocial o rigor da lei. E aqui vai um alerta, gente. Cuidado que tem convenções e regimentos que tratam as multas como salário mínimo. Eu sempre informo que é proibida essa vinculação por força de uma súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal. Então, mesmo se tiver como salário mínimo, eu indico sempre aplicar de acordo com a taxa condominial da unidade infratora, para evitar problemas de nulidade ou anulabilidade de eventuais punições feitas com base em salário mínimo. Perfeito. Doutor Vladimir, essa questão aqui das penalidades que nós nos referimos anteriormente, esse entendimento também se aplica aos loteamentos de acesso controlado, feito antes da Lei 13.465/17, a Lei do REURB. Isso é um outro detalhe, muito boa essa pergunta, porque a lei do REURB, ela trouxe a questão dos condomínios em lotes. Sim. Então, o que era que a gente tinha antes? Geralmente era feito o condomínio não como um condomínio edilício, porque o condomínio em lote hoje, no Código Civil, ele já está equiparado ao condomínio edilício, ele tem um regramento especial lá, mas a regra geral é do condomínio edilício. Ele era um loteamento, ou seja, a área não é privativa, é área pública, as ruas, né, os logadores são públicos, a área privativa é só o lote. Né? Então é uma diferenciação de um condomínio horizontal, que o condomínio horizontal ele é todo privativo e você é dono da fração ideal. Né? Então, antes da lei, os condomínios instituídos, geralmente eles são na modalidade de loteamento com acesso controlado. E eles são são regrados por associação. Então aí entra uma questão de direito associativo e não de direito condominial. Aí vale muito a regra do que está posto no estatuto da associação ao qual faz parte. E isso é muito importante, a verificação, sob pena da impossibilidade de punição. Chegando aos instantes finais já, doutor Vladimir, mais uma pergunta aqui que nos chega do corretor de imóveis Marcos Benjamin, de Patos, Paraíba. Sim. Pode ser aprovada em reunião de condomínio obras desnecessárias no prédio nesse período de dificuldades financeiras por conta do Covid-19? No prédio dele, por exemplo, há uma pretensão de se mudar as partilhas da fachada. Entendi. E ele considera isso uma incoerência. Entendi. Como é o nome dele? Chama-se Marcos Benjamin. Marcos, obrigado por sua pergunta. Assim, eu vou chamar de obras extraordinárias e não desnecessárias. Porque geralmente quando você vai fazer esse tipo de intervenção, é num caso de extrema necessidade por causa de infiltrações e tudo mais. E não apenas de um puro embelezamento. Então eu vou dividir em duas vertentes. Se for uma obra voluptuária, que é isso, somente para embelezamento, eu entendo que esse não é o melhor momento. Mas se for uma obra necessária ou útil, que, por exemplo, as pastilhas estão caindo, você precisa fazer a troca, a substituição, fazer a impermeabilização, aí eu entendo que
é, inclusive, às vezes, urgente que seja feito isso. Então, nesse ponto, eu entendo que pode haver essa aprovação de natureza extraordinária para esse tipo de benfeitoria ou obra. Então, assim, é bom tomar sempre norte nessa questão. A opinião pessoal vale. Eu entendo que você está preocupado com a questão financeira e é salutar isso. Então, o que é que cabe agora, Marcos? É conversar com os demais condôminos de maneira cordata e falar, gente, talvez se a gente puder esperar um pouco mais, vamos esperar ver o ano que vem. Eu creio que esse seja o melhor caminho, cara. Pois não, agradecer aqui aos internautas pelo prestígio, pela participação, agradecer aqui ao Jair Campos, que está nos acompanhando também, corretor de imóveis. Doutor Vladimir, já chegando ao final dessa nossa entrevista, antes de passar aqui o microfone para as vossas considerações finais, eu queria deixar aqui um chamamento. Quem porventura chegou agora, está acompanhando, não acompanhou aqui a entrevista toda, mas tem interesse nesse assunto que é palpitante, oportuno, atual, terá oportunidade no próximo sábado, às 9 horas da manhã, através do programa Tambaú Imóveis, canal 5.1, TV Tambaú, afiliada do SBT na Paraíba, de conferir uma entrevista que será feita pelo advogado, jornalista e apresentador Rômulo Soares com o doutor Vladimir Minar e a advogada Tereza Freitas, ambos aqui especialistas nessa área, nesse segmento de relação condominial. O impacto do coronavírus nessa relação condominial, ele é latente, ele é diário e ainda não foi muito bem absorvido por tantos quantos que escolheram esse conceito de moradia. Muitos síndicos nós vemos com dúvidas, tudo. Então, nada mais oportuna do que essa entrevista. Colocamos os microfones aí para as suas considerações finais, algo mais que queira acrescentar e ratificar aqui a gratidão pela deferência em ter comparecido aqui aos estúdios da Ativa Web, do nosso Alec Maracajá, para que nós pudéssemos ter essa noite aqui de compartilhamento, de atualização de conhecimentos, tão útil e necessário não só para a categoria dos corretores de imóveis, mas para todo o segmento condominial. Cândido, eu que agradeço. Eu vou trazer uma palavra final do que o condômino ele deve fazer, o síndico deve fazer quando identificar a questão do coronavírus ou uma suspeita. Sim. Deve haver, isso a gente não perguntou, dica, não falou, né, mas deve-se trazer ao conhecimento, por exemplo, se o condômino souber que ele está com o coronavírus ou está suspeito de ter o vírus, ele deve comunicar ao síndico e à administração do condomínio, que deve informar a todos os demais condôminos. Eu sugiro que informe aos condôminos sem informar a unidade ou a pessoa por uma questão de preservação, né, por uma questão de não exposição, mas o dever de informação de qualquer moléstia contagiosa, ele é de todos os administradores, de todos os síndicos, sob pena de imputação penal de crime, e aí prisão e multa, né? E além disso, gente, é ter tranquilidade. A Bíblia fala em Eclesiastes que há tempo para tudo. Tempo para estar junto, tempo para se separar, tempo de guerra e tempo de paz. Agora, infelizmente, temos que estar num distanciamento social, lutando uma grande guerra, sim, porque todos nós estamos passando por isso, mas no futuro teremos tranquilidade, com paz para retomar as nossas vidas e os nossos afazeres. Então não percam a esperança, não percam de vista que é necessário esse conhecimento, né? E aí, mais uma vez, eu parabenizo você, Cândido, a Rômulo, né? O pessoal que dá ativa pelo espaço e pela brilhante ideia de trazer esse debate, que é palpitante. Não existe fórmula certa. O que existe é análise de dados e análise de população condominial para decisões assertivas.
E aí eu me despeço, agradecendo o espaço e me coloco à disposição para toda vez que for necessário a gente poder contribuir. Gostaria de deixar algum contato em rede social? Sim, no nosso Instagram é @Vladimir_Mina, com V, VLADIMIR, aquele tracinho embaixo, MINA, né? No Facebook, Vladimir Miná, né? Com acento agudo no A. Tem também o Instagram lá do escritório, que é o Mina_Advocacia, né? @Mina_Advocacia. Né? No Cresce, no Instagram e no Facebook, tem lá os nossos endereços também. Né? E a gente está à disposição para contribuir ou tirar qualquer dúvida, sempre de uma maneira de cooperação. Eu creio que agora é hora de nos juntarmos em cooperação mútua para juntos passarmos por essa onda que vem nos atingindo. Doutor Vladimir, estender os agradecimentos ao Charles, ao Tavinho, aqui, que viabilizaram tecnicamente essa transmissão, ao nosso assessor de marketing do Cresce-PB, o Rafael Lins, aqui nas redes sociais, sempre atuante, e o nosso superintendente, Gustavo Beltrão, através do qual nós cumprimentamos todos os funcionários do Cresce Paraíba. A todos vocês, uma ótima noite e até amanhã, pontualmente às 18h30, aqui no Facebook do Cresce-PB.